Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu me chamo Luiz Gustavo, estamos dando continuação ao nosso estudo sobre como você conquistar uma mudança duradoura na sua vida, né? No outro vídeo nós já falamos do passo um, na qual nós abordamos um assunto sobre você elevar os seus padrões, né? Às vezes os assuntos estão muito relacionados nos vídeos aqui que a gente tem gravado. Por exemplo, eu gravei recentemente, está aqui no canal, uma sequência sobre 7 passos para você conseguir mudar a sua mente referente às vendas. Porque eu acho que vendas é muito importante para o ser humano. Todos os assuntos que eu abordo aqui são coisas que eu estudo e leio a respeito de mudanças que são muito boas para diversas pessoas, né? E vendas é uma delas. Aqui nós já estamos abordando um assunto que é mais geral, não é só apenas para negócios, mas ele entra em questões muito particulares de cada um. Você pode utilizar isso que nós estamos falando aqui para referente à sua mentalidade a respeito de perder peso, tratamento com uma pessoa que sofre com dependência, enfim, existem de várias formas de você utilizar isso que nós estamos falando aqui. E esse segundo passo ele é um dos mais importantes, no entanto que ele é até abordado também no outro tema que nós falamos sobre vendas, e eu tenho certeza que ele vai, se você assistiu lá também essa sequência de vídeos que eu gravei sobre vendas, você vai se recordar deste assunto, tá? Eu vou sair aqui da tela para a gente dar continuidade aqui sobre criando uma mudança duradoura. Esse segundo passo é mude suas convicções limitadoras, tá? Isso é muito importante. No passo um nós falamos sobre você elevar os seus padrões, que é você mudar a sua mente e você tentar visualizar coisas maiores, né? Às vezes, dependendo do que você visualiza para você, e você visualizar algo que seja palpável, obviamente, né? Ninguém vai tentar se é para negócios e você não tem nenhum real, você não vai querer imaginar que você vai ganhar R$ 1 milhão, por exemplo, em uma semana. Não, são coisas palpáveis, porém grandiosas. Você pode sim se imaginar milionário, porém o processo você tem que ter noção da realidade. A grande questão aqui é você, nesse passo 2, né? Agora que a gente falou do passo um, que é você elevar os seus padrões. No passo 2 é você de fato mudar, né? Como diz o título, mudar as convicções que te limitam, né? Aquilo que você de fato deveria estar acreditando, mas tem sido limitado por coisas que às vezes a gente nem percebe, né? Então vamos lá, ó. Você acredita no objetivo, porém você duvida que você pode conseguir. Isso é um dos pontos que mais travam as pessoas, que ela de fato ela acreditar, não, sim, eu consigo dirigir, por exemplo. A pessoa está querendo aprender a dirigir, ela fala, não, existem, ela está vendo todos os dias milhões e milhões de pessoas dirigindo, pessoas próximas dela, ela mesma, ela sai na rua e ela vê diversas e milhões de pessoas que estão de fato dirigindo. Às vezes pessoas mais novas, ou pessoas muito idosas, ou pessoas com grandes limitações, mas ela tá lá, a pessoa tá lá dirigindo. Ela mesma, ela tá vendo ali que é possível ela dirigir também. Só que ela duvida que ela mesma pode conseguir. E aquilo vai travando, vai brecando a mente dela, né? E aquilo vai dificultando nesse processo que ela quer dirigir. E nisso você coloca outros assuntos como emagrecimento, ou até mesmo uma pessoa que está em processo de recuperação de uma dependência química. Então a pessoa ela tem a convicção de que ela tem o exemplo de que outras pessoas conseguiram, porém ela não acredita que ela possa conseguir. E isso é uma convicção limitadora, que limita a pessoa de ir adiante com os processos, né?
você é quem determina o que é ou não impossível. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque se você não passa pelo passo um de elevar os seus padrões, se o seu padrão for pequeno, aquilo que você dita o que é impossível pode ser muito baixo, né? Muito raso. Nós vemos aí inúmeros casos de pessoas que ou morava na rua ou veio de um outro estado, foi para um outro país ou veio de um outro país aqui para o Brasil e com extrema dificuldade de repente conseguiram construir o seu sucesso, construir a sua vida. Pessoas com às vezes quase 50, 60 quilos a mais acima do peso e a pessoa conseguir de fato com determinação, com luta e ela conseguir vencer aquela, superar, né, essa limitação. E outras pessoas também, como eu gosto de falar muito sobre dependência química, é a pessoa, por exemplo, depois de 10, 15, 20 anos dependentes de uma droga em si, a pessoa conseguir se libertar daquilo. Então, depende muito daquilo que você eleva os seus padrões. Você, no passo um fez o seu dever de casa, você, no outro vídeo que a gente gravou, você elevou o seu padrão, então a sua mente ela conseguiu imaginar um impossível ou aquilo que é possível, né? Muito maior do que às vezes a gente consegue pensar, né? Se a pessoa ela tem algum tipo de dificuldade, ela se imaginar vencendo aquela dificuldade. Como eu falei no começo sobre direção, de repente a pessoa, o sonho dela é dirigir um caminhão, por exemplo, e ela não tem nem a carta B, nem a A de moto, nem nada. Então ela precisa passar por esse passo. Só que ela colocou na cabeça dela que um dia ela vai dirigir um caminhão. Só que ela precisa passar por esse passo. Só que ela encara esse passo, esse primeiro passo da carta B, por exemplo, como algo a ser batido. Ela vai conseguir dirigir um carro pequeno. Então, o primeiro ponto é ela coloca, não importa o tempo, não importa quando e nem como, mas eu vou conseguir dirigir esse carro pequeno, porque o meu objetivo é dirigir um caminhão. Então, a pessoa ela vai passar por esse estágio, né, o decorrer desse estágio, imaginando lá na frente ela dirigindo e pilotando um caminhão. Então, aquilo que limita ela a dirigir um carro pequeno já foi vencido na mente dela. Ela só vai precisar de prática e quando estiver dando errado, a mente dela não vai, não deve, né, voltar atrás e falar assim, olha, nossa, eu não consigo dirigir nenhum carro pequeno, quanto mais um caminhão. Não, então assim, eu preciso aprender isso aqui porque o meu objetivo é dirigir um caminhão. Então, nesse processo de superação mental, principalmente, primeiro você tem que passar pelo passo um, que é você ter elevado o seu padrão. No padrão mental desse exemplo que a gente está dando, ela determinou na cabeça dela que ela vai dirigir um caminhão. Então ela precisa passar, né, pela carta B, que é de fato dirigir um carro bem menor. Mas ela precisa aprender aquilo. Então ela vai passar por isso. Então você que determina o que é e o que não é impossível. Aí no por último eu deixei, se outros conseguirem, outros conseguiram, você também pode. É um exemplo fantástico para a gente colocar para qualquer tipo de coisa, né? Se outras pessoas que têm duas pernas, né, dois olhos, um nariz, uma boca, enfim, é um ser humano como qualquer sujeito ao mesmo dia, noite, do que você e conseguiu, meu amigo, você também consegue. Às vezes tem aquelas pessoas um pouco mais privilegiadas, né? Mas isso não quer dizer que você também não consiga. E assim, finalizando aqui o raciocínio, né, desse passo número 2, esse resumo aí, ó, sem assumir o controle dos seus sistemas de convicção, de convicções, você pode elevar seus padrões tanto quanto quiser, mas nunca terá a convicção necessária para atingi-los. Tudo tem a ver com convicção. Se você estiver convicto de que você, assim como outras pessoas conseguiram, você também consegue.
Você elevar o seu padrão tem que estar alicerçado juntamente com o fato de você conseguir, né? Você tem que pensar, não, eu consigo, eu posso e eu vou fazer. Então eu vou conseguir chegar nesse objetivo que eu quero. As dificuldades, as coisas que estão no meio do caminho, os percalços, eles existem e vão continuar lá. Fazem parte também desse processo de evolução, né? Mas eu vou passar por eles. Eles vão estar aí para tentar me brecar a minha mente, né? Ou a pessoa se auto limita, que existe um termo muito usado hoje, que é a autossabotagem, né? Ela existe e sempre vai existir. E ela sempre vai tentar nos brecar, nos bloquear mentalmente. Mas se você se imaginar que você tem um objetivo muito maior do que aquela dificuldade ali em si, você não vai desistir e você vai prosseguir, entendeu? Então, essa mensagem dessa série tem muito a ver com você mudar a sua mente, aquilo que você acredita ou não. Então, você mudando isso, você consegue qualquer coisa na sua vida, entende? Então, por exemplo, eu me coloquei nessa, nesse padrão mental, que é de gravar vídeos, que é de estudar, de ler cada vez mais e de passar aquilo que eu tenho aprendido, né? Aquilo que eu tenho estudado. E é uma coisa que tem suas dificuldades, tem dias que você não consegue ter tempo, tem dias que você não está motivado, animado, tem dias que você não quer fazer, está com preguiça, enfim. Mas tem que colocar na cabeça que sim, não, eu vou me posicionar referente a este assunto, a tantos outros que existem, eu vou estudar, vou aprender e vou passar para as pessoas. Então, você tem que colocar os seus objetivos à frente de qualquer obstáculo. Então, o próximo passo nós vamos, que vai finalizar esse tipo de raciocínio. Nós não pretendemos encerrar o assunto, né? Mas fazer pequenas séries aí que eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Próximo passo, que é o último passo, é mude a sua estratégia. Então nós vamos abordá-lo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.